como se fosse na esteira da central do mercado, né? É porque o Cruzeiro já está na fase das apresentações oficiais e tal, né? Tem eventos, tem grande evento. O grande evento Gabigol, né? Isso. Anunciado desde o primeiro minuto de 2025. Mas hoje foi a vez de outro atacante que está causando grande expectativa. Vamos ver como é que foi a apresentação do Dudu. Esses pequenos torcedores foram até a porta da Toca da Raposa com uma ideia. Tá esperando quem? O Dudu? Dudu também. Você tá esperando quem? O Dudu. Eu torço pro Dudu. Dudu tinha chegado horas antes. Revelado pelo Cruzeiro, Dudu tá de volta ao clube depois de 14 anos. Quando cheguei aqui no Cruzeiro tinha 12 anos de idade e agora eu tô voltando para poder dar continuidade a uma história que eu comecei lá atrás. Em junho, o Cruzeiro anunciou um acerto com Dudu, mas naquele momento ele desistiu de sair do Palmeiras. E o momento certo era esse de eu vir pro Cruzeiro, de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Eu acho que ficou para trás, ficou para trás. Para mim é olhar para frente. Dudu é um dos até aqui 7 reforços do Cruzeiro para 2025. A gente espera que a gente possa fazer um grande ano aí com o Cruzeiro para a gente conquistar títulos e construir uma história bonita aqui dentro do clube. Hoje, o clube também anunciou o meia Eduardo, ex-Botafogo, e o lateral Fagner, que vem por empréstimo do Corinthians. No Cruzeiro, Dudu vai reencontrar Gabigol. Nos últimos anos, disputaram títulos como rivais, por Palmeiras e Flamengo. Agora, podem conquistá-los como uma dupla. Sempre tô falando com ele, né? Sempre falava quando jogava contra e agora falamos muito pelo WhatsApp, né? O Gabi é um grande jogador, tenho certeza que vai chegar para nos ajudar também. 43 mil torcedores vão receber os dois amanhã no Mineirão. E a molecada que não conseguiu ver o Dudu na toca hoje vai ter outra chance. Mas a confiança na dupla já tá altíssima. Vai ser uma dupla boa. Os dois se ajudando já tá bom demais pro Cruzeiro. Vai ficar cabuloso. Cara, tá animado e já tinha gente com camisa do Gabigol, né? Querendo ver o Dudu. Ontem, né, Mansur, a gente falava aqui como possibilidade ainda do Eduardo e do Fagner. Hoje já estão confirmados. Tem o Vidalba também, né? Foi a compra em definitivo, né? O Lucas Vidalba agora em definitivo jogador. A gente pode anunciar, né, tratar como contratação, né? Enfim, realmente é o clube que está agitando o mercado, né? Em quantidade e em qualidade, impacto, pelo menos no impacto das contratações. Tem grifes, né? Você pega, ontem o que o dono da SAF do Cruzeiro falava, é um fato, assim. Estão no Cruzeiro hoje 3 grandes ídolos que marcaram época em clubes que ganharam. Foram os últimos grandes campeões do Brasil. Assim. O Corinthians teve uma época de conquistas. Com o Cássio. O Palmeiras e o Flamengo depois dividiram as principais conquistas do país num período posterior com o Dudu e Gabigol. Então, tem grifes ali, né? A questão do Fagner e do Eduardo, 2 jogadores de 35 anos, ela pode levantar um pouco a questão da faixa de idade, da média de idade do elenco. Eu acho que tem uma diferença só, né? Porque a presença do Diniz no Cruzeiro meio que remete a gente à questão Fluminense, né? Sim. Lembrando que o Fluminense ganhou uma Libertadores com um elenco com muitos jogadores acima de 33 anos em 2023 e depois... Alguns acima de 40. E depois deu menos certo esse ano, em 2024. Sim. Mas eu acho que não é só a questão da composição do elenco, da janela, acho que teve outros fatores que influenciaram muito ali, questão de férias, de calendário, de voltar rápido, da Recopa que o Fluminense precisava ganhar, preparação prejudicada e também algumas questões de janela. Mas acho que no Cruzeiro tem uma situação um pouquinho diferente, né? Esses jogadores, no Fluminense, muitos da espinha dorsal do time acima de 30, 33 anos, eram jogadores que se impunham como titulares. No Cruzeiro, eles chegam em posições que você tem alternativas a eles muito claras, assim. O Fagner chega para uma posição que tem o William, né? O Eduardo chega para se você pensar nele como um 10 por trás do atacante, uma posição que até o momento tem o Matheus Pereira, mais um pouco atrás do meio campo você tem ali uma quantidade de jogadores grandes, não é bem o do Eduardo, mas você tem meio campistas ali, tem Lucas Romero, o Matheus Henrique, enfim, tem jogadores, mas se você pensar nele eventualmente como falso 9 que ele já foi, você tem o Dudu, chegaram Dudu e Gabigol, tem Caio Jorge, Dineno.
você tem uma quantidade grande de jogadores numa faixa mais baixa, né? Então, é uma situação diferente. Eles vêm como parte de uma engrenagem que não vai depender necessariamente, aí é com o Diniz, de uma espinha dorsal muito envelhecida. Costumo dizer, Richardson, que esse momento é o melhor do jogador no clube, porque até aí tudo deu certo. Exatamente. Chegou, tá todo mundo feliz. Isso. Aí depois tem que entrar em campo, jogar bola, essas coisas mais complicadas. Né? Se adaptar com o novo, né? Com a nova realidade, o novo treinador, os novos companheiros, é um desafio. E duas coisas me chamam a atenção, né, nessas contratações do Cruzeiro. Primeiro, de jogadores que não vinham vivendo um grande momento nos seus clubes. Né? Dodô estava afastado, Gabigol estava afastado, mas resolveu no último jogo, na final, voltar e mostrar que estava em boa forma. Eduardo vindo de contusão e não se encaixando, porque estava muito bem encaixado ali o time do Botafogo do meio para frente. O Fagner já era reserva no Corinthians. E isso tem muito da característica do Diniz, que gosta de recuperar jogador. Se a gente voltar um pouquinho para trás, o que ele fez com o Ganso aqui no Fluminense, todo mundo já dava o Ganso como um jogador já... Mas os do primeiro semestre... E não ia vingar mais. Nenhum. Exatamente. Douglas Costa, Davi Teran... Mas se você colocar na balança... Renato Augusto... se você colocar na balança, ainda tem um ponto positivo. Ele faz o Arias ser um dos melhores jogadores na atualidade do futebol brasileiro, um jogador que particularmente eu não conhecia. Ele consegue fazer o Cano, na primeira fase, jogar muito futebol, e o Cano vinha de um Vasco muito ruim. Entendeu? Então, algumas coisas me chamam a atenção. Fora que esses jogadores, entendendo a metodologia do Cruzeiro e, acima de tudo, do Diniz, são jogadores, tecnicamente, que podem fazer esse Cruzeiro mudar de patamar. E é um Cruzeiro que vem forte no mercado, sabe por quê? Aproveitando a fragilidade do seu rival. Em 2025 não tem nenhuma competição grande a ser disputada, a não ser o Campeonato Brasileiro, é claro. Os dois estão juntos na Sul-Americana. Exatamente. Então, assim, mas ele quer fazer o quê? Né? Como ele vem há pouco tempo de uma Série B, ele quer demonstrar o seguinte, agora eu que estou no comando de Minas. Então tem esse prognóstico feito do presidente do Cruzeiro, claro, na pessoa do Pedrinho, mas acima de tudo de um Cruzeiro que vai querer brigar muito, né, por tudo que vai disputar e, acima de tudo, o Diniz querendo voltar a ser o protagonista nesse time. Falamos aqui do Diniz e o Dudu também, né? Da expectativa de trabalhar com esse treinador. Vamos ouvir outro trecho da entrevista. Temos um treinador com muita coragem, um treinador que faz os times jogar, um treinador que melhora a qualidade dos seus jogadores. Eu espero que ele possa me ajudar também, eu ajudar ele. Tenho certeza que o Cruzeiro tem grande capacidade de fazer um grande ano, mas a gente tem que estar todos os jogadores no mesmo foco, remando no mesmo barco, na mesma direção, jogadores, torcedores, diretoria, todos pessoal que trabalha no CT. Então isso que forma um time vencedor, isso que forma um time que vai conquistar títulos, e a gente espera um Cruzeiro forte esse ano, com tudo isso que eu falei agora há pouco. Antes do Dudu, antes do Gabriel, antes do Cássio, antes do Matheus, sempre a camisa, o escudo do Cruzeiro é maior do que todos esses jogadores. Então a gente tem que sempre pensar nisso e respeitar isso. Então a gente vai procurar todo mundo junto e fazer um Cruzeiro forte, um Cruzeiro respeitado em 2025, para a gente, como eu falei, brigar para títulos, que é o que o presidente quer, o Pedro quer, o que o Alexandre quer, o que eu quero, o que os outros jogadores querem, pode ter certeza disso também. Então a gente vai fazer de tudo para esse ano ser um ano feliz aí pro torcedor cruzeirense. É o elenco mais estrelado que o Fernando Diniz vai ter na carreira? Temos de... Esquece, não estou perguntando sobre bom e ruim. Mas é pior, temos de grife, melhor. sim. Em termos de grife, sim. Né? De grife. Sim. Nunca teve um elenco assim tão badalado para trabalhar. O elenco campeão da Libertadores era forte, sim. Especialmente o time titular era forte, mas, digamos, muitos jogadores um pouco mais low profile, né? Alguns. Sim. Você vê aquele time do Fluminense não foi contratado, não foi formado com contratações de impacto. Não, eles se tornaram a partir da vida do Marcelo como grande evento. Claro. Né? O Ganso como jogador é importante, mas que não vinha de um período, mas que é o Fluminense quem o traz de novo a um papel de protagonista. O Cano era um jogador importante assim no mercado brasileiro, né? Fazendo bastante gol.
mas também não é esse jogador com característica de superestrela, né? Ele tem um outro perfil, um outro tipo de perfil. O Arias é um jogador muito trabalhador. De fato, eu acho que é uma característica bem diferente. E, aliás, tem muita curiosidade de ver o Dudu no Diniz, dentro do contexto de time do Diniz. Com o Abel, ele era muito... O Abel com um modelo de ataque bem posicional que ele tem no Palmeiras, especialmente pelo lado direito, quando o Dudu jogava pela direita, esperando a bola bem colado na linha lateral, como aquele ponta um pouco mais fixo. Na esquerda, ele vinha um pouco mais para dentro. Imagino que o Diniz vai construir um modelo que é mais a característica dele, de muita aproximação. E a gente vai ver uma característica diferente do Dudu. Mas mesmo assim, eu acho que o único que não vai sair da sua característica habitual é o Dudu. O único desses contratados, principalmente do meio para frente, que não é versátil. Porque se você pegar, Gabigol joga de 9 de lado, Eduardo joga de meio e de centroavante, o Caio Jorge pode fazer o 9 e pode fazer lado. Então, esses jogadores que o Diniz traz têm essa versatilidade. O Dudu é o único que eu não vi apresentar essa versatilidade. A gente conhece o Dudu sempre muito de lado, um jogador mais aberto para puxar contra-ataque. Eu também estou ansioso para saber como é que o Diniz vai fazer para o Dudu funcionar. Só para destacar aqui que o elenco mais estrelado que o Fernando Diniz já teve sob seu comando foi o da seleção brasileira. Né? Estava aqui fazendo uma comparação entre clubes. Né? 6 jogos. É verdade. Foi rápido e não foi um trabalho que